Velho inútil, vá para o lixão. 7 palavras. Foi assim que meu próprio filho, o menino que eu criei sozinho por 38 anos, decidiu me jogar fora. Deixou uma carta na mesa enquanto eu dormia e vendeu minha casa sem eu saber, por R$ 175.000. Sem imaginar que embaixo do piso da cozinha, no porão que só eu conhecia, tinha R$ 8.700.000 em ouro. Eu respondi com 2 palavras. Só 2. E quando ele voltou para casa e leu, tinha 79 chamadas perdidas no celular dele. Antes de seguir com minha história, deixa eu agradecer ao canal Voz do Vovô por me dar essa oportunidade de desabafar. Se você está gostando do que está ouvindo, clica no like e se inscreve aqui no canal. Ajuda muito esse velho aqui. E deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí onde você está. Gosto de saber que tem gente de todo canto do Brasil me ouvindo. Todo dia tem história nova aqui, viu? Então fica por perto que você não vai se arrepender. Meu nome é Onofre. Onofre Benedito Camargo. Tenho 74 anos de vida. 74 anos de luta, de suor, de mão calejada e coluna torta. Nasci e me criei em Cafelândia, aqui no interior de São Paulo. Cidade pequena, gente boa, terra abençoada. Fui pedreiro a vida inteira. 50 anos carregando tijolo, misturando massa, levantando parede. Minhas mãos hoje parecem 2 tábuas de tanto calo que criaram. Meus dedos não esticam mais direito. Mas cada parede que eu levantei nessa cidade, eu levantei com orgulho. Cada casa que eu construí pensando que estava ajudando uma família a ter um teto. Nunca imaginei que o teto que eu ia perder seria o meu próprio, e pelas mãos do meu próprio sangue. A gente trabalha a vida inteira achando que está construindo um futuro, achando que os sacrifícios vão valer a pena. Que os filhos vão reconhecer, que a velhice vai ser tempo de descanso, de colher o que plantou. Mas às vezes, meu amigo, a gente planta carinho e colhe ingratidão. Planta amor e colhe abandono. Planta a vida inteira e na hora de colher, vem alguém e arranca tudo pela raiz. Foi o que meu filho fez comigo. Arrancou minha dignidade pela raiz. Ou pelo menos tentou. Porque o que ele não sabia, o que ninguém nessa cidade sabia, é que esse velho pedreiro que vivia de aposentadoria de R$ 1.900 por mês, que usava a mesma roupa há anos, que nunca ostentou nada, guardava um segredo. Um segredo de 40 anos. Um segredo que valia milhões. E foi esse segredo que virou o jogo. Foi esse segredo que mostrou para o meu filho que chamar o pai de inútil e mandar para o lixão tem consequência. Tem preço. E o preço, às vezes, é muito mais alto do que a gente imagina. Mas para você entender essa história direito, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar de onde eu vim, o que eu passei, o que eu construí. Preciso contar sobre o amor da minha vida, sobre o filho que eu criei sozinho, sobre as noites sem dormir e os dias sem descanso. Preciso contar tudo, porque só assim você vai entender o tamanho da facada que eu levei e o tamanho da justiça que veio depois. Eu nasci em 1951, numa casinha de pau a pique na zona rural de Cafelândia. Meu pai era colono de fazenda, minha mãe lavava roupa para os outros. Éramos 7 irmãos, eu o quarto da fila. A gente não tinha nada, mas não passava fome porque meu pai plantava de tudo no quintal. Mandioca, milho, feijão, abóbora. A vida era dura, mas era honesta. Desde pequeno eu aprendi que o trabalho dignifica o homem, que não existe vergonha em suar a camisa. Que o suor de hoje é o descanso de amanhã. Pelo menos era isso que eu acreditava. Com 12 anos eu já ajudava meu pai na roça. Com 15, arrumei meu primeiro emprego de verdade. Fui servente de pedreiro numa construção aqui na cidade. Carregava balde de massa, levava tijolo, limpava o canteiro. Ganhava uma mixaria, mas era meu dinheiro, meu suor. E foi ali que eu descobri minha vocação. Eu gostava de ver as paredes subindo. Gostava de ver uma casa nascendo do chão. Tinha orgulho de fazer parte daquilo. O mestre de obras percebeu meu interesse e começou a me ensinar. Primeiro a fazer massa direito, depois a assentar tijolo, depois a aprumar parede, a fazer esquadro, a ler planta. Aos 20 anos,
Eu já era pedreiro formado. Não por diploma, mas por experiência. Por dedicação, por amor ao ofício. A rotina era pesada. Acordava às 5 da manhã, tomava um café preto com pão dormido e ia para o canteiro de obra. Trabalhava até às 6 da tarde, às vezes 7, dependendo da urgência. O sol de Cafelândia castiga, meu amigo. Aquele sol do interior paulista que racha o couro. Mas eu aguentava. Tinha força, tinha juventude, tinha sonho. Meu sonho era simples: ter minha casa própria. Casar, ter filho, criar família, dar para os meus filhos o que eu não tive, uma vida melhor. Foi com 26 anos que eu conheci a Marieta, Maria Aparecida, mas todo mundo chamava de Marieta. Ela trabalhava na padaria da dona Zulmira, no centro da cidade. Eu passava lá todo dia para comprar pão antes de ir para a obra. E todo dia ela me atendia com aquele sorriso que iluminava a manhã. Morena, cabelo preto, olhos castanhos. Não era mulher de muita conversa, mas quando falava, falava coisa com coisa. Inteligente, trabalhadora, de família humilde como a minha. Levei 3 meses para criar coragem de pedir ela em namoro. 3 meses comprando pão todo dia, inventando desculpa para demorar no balcão, ensaiando o que ia falar. Quando finalmente pedi, ela riu. Disse que já estava esperando, que achava que eu nunca ia tomar jeito. A gente namorou 2 anos e casou em 1979. Casamento simples na igreja matriz de Cafelândia. Ela de vestido branco emprestado da prima, eu de terno comprado em 12 vezes. Mas foi o dia mais feliz da minha vida. Eu olhava para ela no altar e pensava: agora sim, agora minha vida começa de verdade. A gente foi morar de aluguel primeiro. Um quartinho nos fundos da casa da sogra. Apertado, mas era nosso cantinho. Eu trabalhava de sol a sol, juntando cada centavo. Marieta continuou na padaria até descobrir que estava grávida. Aí parou, ficou cuidando da casa, da barriga, dos preparativos. Em 1980 nasceu o Irineu, meu filho, meu único filho. Quando eu peguei ele no colo pela primeira vez, chorei como criança. Jurei que ia dar para ele tudo o que eu não tive. Jurei que ele nunca ia passar necessidade. Jurei que ia ser o melhor pai do mundo. E eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Trabalhava em 2, 3 obras ao mesmo tempo. Fazia bico de fim de semana. Consertava telhado, construía muro, pintava casa. Tudo para juntar dinheiro. Tudo para dar uma vida melhor para o meu menino. Quando ele tinha 5 anos, eu consegui comprar um terreno. Pequeno, mas era meu. Escriturado no meu nome. Comecei a construir nossa casa nos fins de semana, nas folgas, tijolo por tijolo, com minhas próprias mãos. Demorei 3 anos para terminar. 3 anos de sacrifício. Mas quando ficou pronta, valeu cada gota de suor. Era simples, mas era nossa. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal com pé de manga e jabuticaba. O Irineu tinha 8 anos quando a gente se mudou. Ele corria pelo quintal feito doido, feliz da vida. E eu olhava para ele e pensava: valeu a pena. Todo sacrifício valeu a pena. Mas a vida, meu amigo, a vida não deixa a gente ser feliz por muito tempo. Parece que ela tem inveja da nossa alegria. Poucos meses depois que a gente se mudou para casa nova, a Marieta começou a passar mal. Cansaço demais, falta de ar, dor no peito. Eu insistia para ela ir no médico, mas ela dizia que era só fraqueza que ia passar, até que um dia não passou. Ela estava lavando louça na cozinha quando caiu. Caiu e não levantou mais. Doença cardíaca isquêmica, disseram os médicos. O coração dela estava fraco há tempo, mas ela nunca soube. Nunca sentiu. Ou sentiu e escondeu de mim para não me preocupar. Era a cara dela fazer isso. Pensar nos outros antes de pensar nela. Enterrei minha Marieta num dia de chuva. Chuva fina, daquelas que parecem lágrima do céu. O Irineu tinha 8 anos. Não entendia direito o que estava acontecendo. Perguntava quando a mãe ia voltar, e eu não sabia o que responder. Como é que você explica para uma criança que a mãe não vai voltar nunca mais? Como é que você explica que agora é só você e ele contra o mundo? Eu podia ter me casado de novo. Apareceu mulher interessada, não vou mentir. Mas eu não quis.
Não quis por causa do Irineu. Tinha medo de trazer uma madrasta para dentro de casa e ela maltratar meu filho. Tinha medo de dividir minha atenção. Então, decidi criar ele sozinho. Eu era pai e mãe. Acordava cedo para fazer café, preparava a marmita dele para a escola, lavava roupa, passava, cozinhava, depois ia para o trabalho. Voltava de noite, ajudava ele com a lição, dava banho, colocava para dormir. E no dia seguinte, tudo de novo. Foi assim por anos, por décadas. Minha vida era trabalho e meu filho. Só isso. Não tinha lazer, não tinha descanso, não tinha nada para mim. E eu não reclamava. Fazia com amor, porque ele era tudo o que me restava da Marieta. Era a continuação dela. E eu ia cuidar dele até o último suspiro. Os anos foram passando. O Irineu cresceu, estudou, se formou no colegial. Não quis fazer faculdade, disse que queria trabalhar logo. Arrumou emprego de vendedor numa loja de móveis aqui em Cafelândia. Ganhava razoável, dava para o gasto. Com 24 anos, ele conheceu a Débora. Moça bonita, bem arrumada, trabalhava de manicure num salão do centro. Namoraram 1 ano e casaram. Eu dei a maior festa que pude. Paguei o buffet, a decoração, ajudei nos preparativos. Queria ver meu filho feliz. Queria ver ele construindo a família dele como eu construí a minha. Mas desde o começo eu percebi que a Débora era diferente. Ela olhava para as coisas com cobiça, perguntava quanto custava tudo. Ficava comparando o que ela tinha com o que os outros tinham. Reclamava que a casa deles era pequena, que o carro era velho, que o salário do Irineu era pouco. E o Irineu, que sempre foi meio influenciável, foi mudando junto. Foi ficando mais distante, mais frio. As visitas aqui em casa foram diminuindo. Antes ele vinha todo domingo almoçar comigo. Depois passou a vir de 15 em 15 dias. Depois, uma vez por mês. Depois só em data especial, e olhe lá. Eu sentia a mudança, mas não falava nada. Achava que era coisa de casamento, de vida de casal, de responsabilidade. Achava que com o tempo ia melhorar. Mas não melhorou, só piorou. A Débora envenenou meu filho contra mim. Não com palavras diretas, mas com indiretas, com comparações, com cobranças. Seu pai tem casa própria e a gente paga aluguel. Seu pai podia ajudar mais. Seu pai é avarento, não divide nada. Eu ouvia esses comentários às vezes quando ela achava que eu não estava prestando atenção, e doía. Doía porque eu tinha dado tudo o que podia, tudo o que eu tinha. Mas para ela nunca era suficiente. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, é que eu tinha um segredo. Um segredo que eu guardava há 40 anos. Um segredo que ia mudar tudo. Para entender esse segredo, eu preciso voltar mais no tempo ainda. Voltar para 1984. Eu tinha 33 anos, a Marieta ainda era viva, o Irineu era um menininho de 4 anos. Nessa época eu peguei um serviço grande, o maior da minha vida até então. Seu Aristides Montemor, um fazendeiro rico da região, me contratou para construir a sede nova da fazenda dele. Uma casona enorme. 8 quartos, 4 banheiros, varanda, salão de festas, obra de 2 anos. Ele pagava bem e em dia. Era um homem sério, mas justo. Viúvo, sem filho, sem família próxima. Morava sozinho naquela fazenda imensa, só ele e os empregados. Durante esses 2 anos de obra, eu e seu Aristides criamos uma amizade. Ele gostava de conversar comigo no fim do dia, quando eu estava limpando as ferramentas. Falava da vida dele, das viagens que fez quando jovem, das saudades da esposa que tinha morrido de tuberculose décadas antes. E eu ouvia com respeito, com atenção. Acho que ele sentia falta de ter alguém para conversar, alguém que não fosse empregado, que não tivesse medo dele, alguém que tratasse ele como igual. Quando a obra terminou, ele me chamou no escritório. Eu achei que era para acertar o pagamento final. Mas não era só isso. Ele estava doente, câncer no pulmão. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Eu fiquei em choque. O homem parecia forte, saudável, mas a doença estava por dentro, corroendo ele. Seu Aristides olhou para mim com aqueles olhos cansados e disse: "Onofre, você é o homem mais honesto que eu conheci na vida.
Em 2 anos de obra você nunca roubou um prego, nunca mentiu para mim, nunca me enganou. Eu não tenho família, não tenho herdeiro. Quando eu morrer, o governo vai ficar com tudo. Mas tem uma coisa que eu não quero que o governo fique. Uma coisa que eu guardei a vida inteira. Ele me levou até um cômodo nos fundos da casa. Um cômodo que durante a obra sempre ficou trancado. Disse que era depósito, que não precisava mexer. Quando ele abriu a porta, eu não acreditei no que vi. Era um quarto pequeno, cheio de caixas. E dentro das caixas, ouro. Barras de ouro, moedas antigas, joias. Herança da família dele, que veio de Portugal no século passado. Gerações acumulando riqueza. E tudo ali escondido. Eu perguntei por que ele não colocava no banco, num cofre. Ele riu. Disse que não confiava em banco. Disse que banco quebra, governo confisca, ladrão rouba. Mas ouro enterrado, ouro escondido, esse fica para sempre. E então ele fez a proposta que mudou minha vida. Onofre, eu quero que você fique com isso, tudo isso, mas com uma condição. Você não pode contar para ninguém. Nem para sua esposa, nem para o seu filho, nem para o padre na confissão. Ninguém. Você guarda isso, esconde bem e usa quando precisar. Quando eu morrer, você vem aqui, pega tudo e leva embora. O governo não vai saber, ninguém vai saber. É só entre eu e você. Eu recusei na hora. Disse que não podia aceitar, que era muita responsabilidade, que eu era só um pedreiro, não sabia lidar com esse tipo de coisa. Mas ele insistiu. Insistiu tanto que eu acabei cedendo. Ele disse que se eu não aceitasse, ia enterrar tudo e deixar perder. Que preferia dar para um homem honesto do que deixar para o governo corrupto. 3 meses depois, seu Aristides morreu. Morreu sozinho, numa cama de hospital em Marília. Eu fiquei sabendo pelo rádio. A fazenda foi a leilão, o governo ficou com as terras, os móveis, os animais. Mas o ouro não estava mais lá. Na semana anterior, eu tinha ido buscar. À noite, escondido, com uma carroça emprestada. Levei tudo para minha casa. 47 barras de ouro. 892 moedas antigas. Joias da família. Tudo. E aí veio o problema. Onde esconder? Minha casa era simples. Não tinha cofre, não tinha quarto secreto, mas eu era pedreiro. Eu sabia construir. Então eu fiz um porão, debaixo do piso da cozinha. Levantei o piso, cavei um buraco, construí uma câmara de alvenaria impermeabilizada. Coloquei tudo lá dentro, em caixas de metal. Fechei, coloquei o piso de volta, rejuntei. Ninguém nunca desconfiou, nem a Marieta. Eu disse para ela que estava consertando uma infiltração. Ela acreditou. E assim ficou. Por 40 anos. 40 anos guardando esse segredo. Às vezes eu abria o porão só para conferir se estava tudo lá. Tava. Sempre estava. O ouro não estraga, não apodrece. Fica ali, esperando. E eu pensava, quando eu morrer, o Irineu vai encontrar. Vai ser a herança dele. A herança que eu nunca pude dar em vida, porque não podia contar o segredo. Mas o Irineu não quis esperar eu morrer. O Irineu, ou melhor, a Débora, decidiu que eu já tinha vivido demais. Foi em outubro de 2024, outubro passado. Eu tinha completado 74 anos em agosto. Estava vivendo minha vidinha tranquila, acordava cedo, tomava café, cuidava do quintal, assistia televisão, ia na padaria comprar pão, conversava com os vizinhos. Vida de aposentado. Minha aposentadoria era R$ 1.900 por mês. Dava para o básico. Eu não precisava de luxo. Tinha minha casa, minha saúde razoável, minha rotina. Estava em paz. Mas a Débora não estava em paz. A Débora tinha dívida. Muita dívida. Cartão de crédito estourado, empréstimo no banco, cheque especial. Ela gastava mais do que o Irineu ganhava. E o Irineu, coitado, não sabia dizer não para ela. Comprava tudo o que ela queria. Carro novo, móveis novos, roupa de marca, viagem. E as dívidas iam acumulando. Foi quando ela teve a ideia maldita que destruiu minha família. Um dia, o Irineu veio me visitar sozinho. Coisa rara. Sentou na sala, ficou enrolando, até que criou coragem e disse: "Pai, eu tô com um problema financeiro. Dívida grande. Tô pensando em vender minha casa para quitar. Mas aí vou ficar sem onde morar.
Será que o senhor não podia passar a sua casa para o meu nome, para eu vender e resolver minha vida? Eu fiquei em choque. Ele estava me pedindo para dar minha casa, a casa que eu construí com minhas mãos, a casa onde eu morava há mais de 30 anos. A casa onde a Marieta morreu, onde eu criei ele, minha casa, e eu disse não. Disse que não podia. Disse que aquela casa era tudo que eu tinha, que se eu desse para ele, ia ficar na rua. E ele se irritou. Disse que eu era egoísta, que pensava só em mim, que nunca ajudava ele em nada. Saiu batendo a porta. Eu fiquei arrasado. Arrasado e preocupado. Meu filho estava diferente, estava agressivo, estava ingrato. Eu sabia que era influência da Débora, mas mesmo assim doía. Doía saber que o menino que eu criei com tanto amor estava virando uma pessoa assim. Passou umas semanas e ele voltou. Dessa vez mais calmo. Pediu desculpa pela discussão. Disse que estava nervoso por causa das dívidas. Pediu para eu assinar uma procuração para ele poder resolver umas coisas em meu nome. Coisas de banco, de aposentadoria, de burocracia. E eu, tolo, confiei. Assinei. Não li direito, não perguntei detalhes. Era meu filho. Como eu ia desconfiar do meu filho? Mas a procuração era falsa. Quer dizer, minha assinatura era verdadeira, mas o conteúdo não era o que ele disse. Ele me fez assinar uma procuração ampla que dava poder para ele vender meus bens. E foi o que ele fez. Foi no cartório, registrou a procuração, colocou minha casa à venda. Sem me avisar, sem me perguntar. Vendeu por R$180 mil. Fechou por 175 mil à vista com um tal de Pantaleão, um aposentado viúvo que estava procurando casa simples para morar. Eu não sabia de nada. Não desconfiava de nada. Continuava minha vidinha cuidando da casa, do quintal, sem imaginar que aquela casa não era mais minha, que meu filho tinha vendido ela pelas minhas costas. Até que um dia acordei e encontrei uma carta na mesa da cozinha. Uma carta do Irineu. E o que estava escrito naquela carta, meu amigo, eu nunca vou esquecer. Nunca. Até o dia que eu morrer, aquelas palavras vão ficar gravadas na minha memória. A carta dizia assim: Pai, estou cansado de você. Você é um velho inútil que não serve para nada, só dá trabalho e não ajuda em nada. A sua casa foi vendida. Arrume suas coisas e vá para o lixão, que é seu lugar. Você nunca me deu nada na vida, só trabalho e sacrifício, mas nunca teve dinheiro para nada que prestasse. Agora eu peguei o que é meu por direito. Não me procure, não tente me achar. É melhor assim. Assinado, Irineu. Eu li aquela carta 3 vezes. 3 vezes, achando que tinha entendido errado, achando que era pesadelo. Mas não era. Era real. Meu filho, o menino que eu criei sozinho por 38 anos, o menino por quem eu sacrifiquei tudo, estava me chamando de velho inútil. Estava me mandando pro lixão. Estava me jogando fora como se eu fosse lixo. Descartável. Sem valor. Eu sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, parado, olhando pro nada. Lembrei de tudo. Lembrei das noites sem dormir quando ele era bebê. Lembrei dos sacrifícios que fiz para dar comida, roupa, escola. Lembrei de quando recusei emprego em São Paulo porque não queria tirar ele da cidade, dos amiguinhos. Lembrei de quando recusei casar de novo para me dedicar só a ele. Lembrei de cada gota de suor, de cada dor nas costas, de cada calo nas mãos. Tudo por ele. Tudo para ele ter uma vida melhor. E a resposta dele foi essa: velho inútil, vá para o lixão. Mas sabe o que é interessante? Eu não chorei, não gritei, não quebrei nada. Eu fiquei calmo. Uma calma estranha, uma calma que vem quando você entende que a situação é tão absurda que não adianta se desesperar. E aí eu comecei a pensar. Pensar com clareza. Pensar no que fazer. Ele vendeu a casa. Por quanto? Pelo que ele disse, 180 mil, talvez fechou por menos. E o porão? Ele sabe do porão? Eu nunca contei. Ninguém sabe. Nem a Marieta sabia. Nem os vizinhos, nem os parentes, ninguém. Será que ele descobriu? Não, impossível. Se ele tivesse descoberto, não teria vendido por esse preço. Não teria vendido de jeito nenhum. Então, o que aconteceu foi isso. Meu filho vendeu minha casa por 175 mil.
achando que era uma casa velha qualquer, sem saber que embaixo do piso tinha 8.700.000 reais em ouro. Ele me mandou para o lixão sem saber que o lixão tinha um tesouro. E agora, esse tesouro era do comprador, do tal Pantaleão, que comprou a casa de boa fé sem saber de nada. E eu ri. Eu ri sozinho, sentado na cadeira da cozinha. Ri de nervoso, ri de ironia, ri de desespero. Ri porque a vida é assim. O filho ingrato que me jogou fora acabou de jogar fora também a maior herança que ele podia ter recebido, sem saber, por ganância, por impaciência, por maldade. Mas depois de rir, eu pensei de novo. Pensei na procuração. Eu assinei uma procuração, sim, mas eu não sabia o que estava assinando. Ele me enganou. Isso é crime. Falsidade ideológica, estelionato, crime contra idoso. Se eu denunciar, a venda pode ser anulada. A casa pode voltar a ser minha, e o ouro também, mas eu precisava de tempo, precisava pensar direito, precisava de provas, e, acima de tudo, precisava sair dali, porque a carta dizia que a casa foi vendida. O comprador ia chegar em algum momento, eu não podia ficar. Então eu peguei um papel, pensei no que escrever. Eu podia escrever uma carta longa, xingando, amaldiçoando, cobrando. Mas para quê? Para que gastar palavras com quem não merece? Para que dar a ele a satisfação de me ver desesperado? Não. Eu ia escrever só o necessário, só o suficiente para ele entender. Mais tarde, quando fosse tarde demais, peguei a caneta e escrevi 2 palavras, só 2. O porão. Coloquei o papel na mesa embaixo da carta dele e fui embora. Peguei uma mala pequena, coloquei umas roupas, a foto da Marieta, meus documentos, tranquei a porta e fui embora, sem olhar para trás. Fui para a casa da minha irmã Querubina, que mora do outro lado da cidade. Ela me recebeu assustada, perguntando o que tinha acontecido. E eu contei. Contei tudo, menos o ouro. O ouro eu não contei. Ainda não era a hora. A Querubina me acolheu como só irmã sabe acolher. Fez um café forte, preparou o quarto de hóspede, sentou do meu lado e ficou ouvindo. Ouvindo a história toda, a carta, a traição, a ingratidão. E ela chorou. Chorou de raiva, de tristeza, de revolta. Disse que o Irineu era um monstro, que ela sempre desconfiou da Débora, que eu não merecia isso. E eu concordei. Eu não merecia. Ninguém merece ser tratado assim pelo próprio filho. Mas eu tinha um trunfo que ninguém conhecia. E eu sabia que era questão de tempo até esse trunfo aparecer. O Irineu trabalhou o dia normal naquele dia. Vendeu móveis na loja, atendeu o cliente, fez sua rotina. Ele achava que estava tudo resolvido, que o pai ia sair da casa quietinho, humilhado e pronto. Que ele ia pegar os 175 mil, quitar as dívidas e seguir a vida. A Débora já estava fazendo planos. Quitar o cartão, quitar o empréstimo, trocar o carro, fazer uma viagem, vida nova, sem o velho para atrapalhar. Mas o que eles não sabiam é que o comprador, seu Pantaleão, era homem de ação rápida. Ele tinha comprado a casa na semana anterior, mas combinou de pegar as chaves só no fim do mês, para dar tempo do antigo morador sair. Só que ele estava ansioso. Queria ver a casa de novo, medir os cômodos, planejar a mudança. Então, no mesmo dia em que o Irineu deixou a carta, o Pantaleão apareceu na casa. Bateu na porta, ninguém atendeu. A porta estava trancada. Ele tinha uma cópia da chave que o Irineu tinha dado. Abriu e entrou. A casa estava vazia. Quer dizer, tinha os móveis, mas não tinha ninguém. Ele achou estranho, mas não deu muita importância. Começou a andar pelos cômodos, imaginando onde ia colocar o sofá, a televisão, a cama. Até que chegou na cozinha. E aí ele notou uma coisa. O piso da cozinha estava diferente. Uma parte do piso parecia mais nova que o resto. Rejunte diferente, cor diferente. Ele ficou curioso. Era homem que trabalhava com construção também. Tinha sido mestre de obras antes de aposentar. Conhecia obra, conhecia piso. Ele bateu com o pé naquela parte do piso.
e ouviu um som oco, diferente do resto, como se tivesse um espaço embaixo. Ele ficou mais curioso ainda. Pegou uma chave de fenda que tinha no carro, voltou e começou a levantar o rejunte, com cuidado para não estragar. Quando conseguiu tirar uma cerâmica, olhou para baixo e viu uma tampa de metal, uma tampa que cobria um alçapão. O coração dele disparou. Ele abriu a tampa e deu de cara com uma escada de concreto descendo para um porão que não estava na planta da casa, um porão secreto. Ele desceu, acendeu a lanterna do celular, e o que ele viu fez ele perder o fôlego. Caixas de metal. Dezenas de caixas. Ele abriu uma, barras de ouro. Abriu outra, moedas antigas. Abriu outra, joias. Ouro por todo lado. Riqueza que ele nunca tinha visto na vida. E estava ali, embaixo do piso da cozinha, na casa que ele tinha comprado por R$ 175 mil. Seu pantaleão tremeu. Não sabia o que fazer. Aquilo era legal? Era dele agora? Ou era do antigo dono? Ele precisava de orientação. Precisava de ajuda. Então fez a única coisa sensata. Ligou para a polícia. Em meia hora, a casa estava cercada de viaturas. Policiais, peritos, delegado. Todo mundo querendo ver o tesouro. A notícia se espalhou rápido. Vizinhos aglomeraram na calçada. Jornalistas apareceram. A cidade inteira ficou sabendo. O pedreiro aposentado que morava naquela casa simples tinha um porão secreto cheio de ouro. E foi aí que as 79 ligações começaram. O Irineu estava no trabalho quando o celular dele explodiu. Primeiro a Débora, desesperada. Irineu, pelo amor de Deus, o comprador achou uma coisa na casa do seu pai. Depois vizinhos. Irineu, você está sabendo? Acharam ouro na sua casa. Depois números desconhecidos, jornalistas querendo entrevista, todo mundo ligando. E ele não atendia. O celular ficou no silencioso a tarde toda. Ele só foi ver quando saiu do trabalho. 79 chamadas perdidas. Ele ligou para Débora primeiro, e o que ela contou fez o mundo dele desabar. Irineu, o comprador achou um porão secreto na cozinha, cheio de ouro, barras de ouro, moedas, joias. A polícia tá lá. Tão dizendo que vale milhões. Milhões, Irineu. E é do comprador agora, porque a casa é dele. Irineu gelou. Ouro? Porão? Milhões? Não era possível. Não era possível que o pai dele, aquele velho que vivia de aposentadoria de 1900, tivesse milhões escondidos. Não era possível. Mas aí ele lembrou. Lembrou do papel que deixou na mesa. A resposta do pai. 2 palavras. O porão. Agora fazia sentido, o pai sabia, o pai sempre soube, e deixou ele descobrir assim. Irineu correu para o carro, dirigiu feito louco até a casa que não era mais dele, a casa que nunca foi dele, na verdade. Era do pai, ele só roubou e vendeu, por R$ 175 mil, sem saber que embaixo do piso tinha 8.700.000. Quando chegou, a cena era de filme. Viaturas, peritos, gente aglomerada. Seu pantaleão sentado numa cadeira do lado de fora, com cara de choque e um sorriso nascendo nos lábios. O homem tinha comprado uma casa e ganho uma mina de ouro. Irineu tentou entrar. Os policiais barraram. Ele gritou: "Essa casa é do meu pai. O ouro é nosso. A venda foi ilegal." O delegado veio conversar. Pediu documentos. Pediu explicação. Irineu mostrou a procuração. O delegado olhou com desconfiança. "Essa procuração foi assinada pelo seu pai?" "Foi." "Ele sabia que você ia vender a casa?" Silêncio. Irineu não conseguiu mentir. "Não." "Então o senhor vendeu a casa do seu pai sem ele saber, usando uma procuração que ele não sabia para que servia?" Mais silêncio. O delegado chamou o advogado de plantão. Veio um defensor público. Analisaram os documentos. A procuração era ampla demais, genérica demais. O pai não teria assinado aquilo sabendo o que era. Era claramente um caso de fraude. Estelionato contra idoso. Falsidade ideológica. Crime sério. Irineu foi algemado na frente de todo mundo. Na frente dos vizinhos que o conheciam desde menino. Na frente das câmeras de televisão. Na frente do comprador que quase ficou milionário.
algemado e levado para a delegacia. E a Débora? A Débora tentou se esconder. Disse que não sabia de nada, que foi tudo ideia do marido. Mas a polícia checou o celular dela, achou as conversas. Meses de planejamento. Ela sugerindo vender a casa, ela pesquisando o preço. Ela comemorando quando acharam comprador. Participação direta, cúmplice. Foi indiciada também. A polícia foi me buscar na casa da Querubina. 2 policiais, educados, respeitosos, explicaram a situação. Acharam o ouro. Prenderam meu filho. Precisavam do meu depoimento. Eu fui com eles. Meu coração estava pesado, mas minha consciência estava leve. Na delegacia, eu sentei na frente do delegado e contei tudo. Contei sobre o seu Aristides, a herança, o segredo de 40 anos. Contei sobre a procuração que assinei sem saber. Contei sobre a carta. Mostrei a carta para o delegado. Ele leu, balançou a cabeça, indignado. Seu Onofre, a venda foi anulada. A casa continua sendo sua. O ouro continua sendo seu. Seu filho está preso por fraude, estelionato contra idoso, apropriação indébita. A pena pode chegar a 10 anos. O senhor deseja prestar queixa formal? Eu pensei. Pensei naquele menino que eu criei. Pensei nas noites sem dormir. Pensei nos sacrifícios. Pensei em tudo. E depois pensei na carta. Velho inútil, vá para o lixão. Ele não pensou em mim quando escreveu aquilo. Por que eu pensaria nele agora? Eu respondi, sim, eu quero prestar queixa. O delegado me levou até a sala onde o Irineu estava, algemado, chorando, desesperado. Quando me viu, ele começou a gritar. Pai, não faz isso, eu sou seu filho. Me perdoa, eu não sabia do ouro. Se eu soubesse, eu nunca tinha vendido. Pai, pelo amor de Deus. Eu olhei para ele, olhei bem nos olhos dele. Aqueles olhos que eram iguais aos da Marieta. Aqueles olhos que eu vi nascer, crescer, se transformar. E eu disse com a voz calma. Se você soubesse do ouro, o que mudava? Você me tratava melhor? Não me mandava para o lixão? Só por causa do dinheiro? Ele não soube responder. Eu continuei. Filho, você não me mandou para o lixão porque eu era pobre. Você me mandou para o lixão porque você não me ama. O ouro só mostrou quem você é de verdade, quem você sempre foi. E saí. Saí sem olhar para trás. Do mesmo jeito que saí da minha casa naquele dia, sem olhar para trás. Os peritos contaram tudo. 47 barras de ouro, 5.200.000 reais. 892 moedas antigas, 2.100.000. Joias diversas, 1.400.000. Total, 8.700.000 reais. Tudo meu. Oficialmente, legalmente meu. O seu Pantaleão ficou decepcionado. Por algumas horas, ele achou que tinha ficado milionário. Mas a lei é clara. Compra de boa-fé não vale quando a venda é fraudulenta. A casa voltou para mim. Ele recebeu os 175.000 de volta corrigidos. Saiu no 0-0, mas sem o ouro. A notícia viralizou. Saiu em jornal, televisão, internet. Filho vende casa do pai por 175.000 reais sem saber que tinha 8,7 milhões no porão. Pai deixa bilhete de 2 palavras e filho é preso. Pedreiro aposentado era milionário escondido. Todo mundo comentando. Todo mundo querendo saber da história. E eu, de repente, tinha virado celebridade, coisa que eu nunca quis. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Irineu foi condenado. Falsificação de documento, 3 anos. Estelionato contra idoso, 5 anos. Apropriação indébita, 2 anos. Pena total, 10 anos. Reduzidos para 8 em regime fechado. A Débora pegou 4 anos. Cúmplice. Depois do julgamento, eu fui no cartório. Fiz um testamento novo. Deserdei meu filho. Oficialmente, formalmente, legalmente. Ele não recebe 1 centavo quando eu morrer. A lei permite deserdar filho que atenta contra a vida ou a honra dos pais. Ele fez os 2. Os herdeiros agora são outros. Minha irmã Querubina, 2 milhões. O asilo de idosos de Cafelândia, 2 milhões. A igreja matriz onde eu casei com a Marieta,
1 milhão. O hospital da cidade onde ela morreu, 1 milhão. E o resto, 2.700.000, ficou comigo. Para viver bem. Finalmente. Depois de 74 anos de sacrifício. Já faz mais de um ano desde aquele dia. Outubro de 2024 parece que foi ontem, e ao mesmo tempo parece que foi há uma eternidade. Muita coisa mudou. Eu mudei. A vida mudou. Mas algumas coisas, as coisas que realmente importam, essas continuam iguais. Eu vendi aquela casa. A casa onde criei o Irineu, onde vivi com a Marieta, onde guardei o segredo por 40 anos. Não conseguia mais morar lá. Cada cômodo tinha uma lembrança. E agora, misturadas com as lembranças boas, tinham as lembranças ruins. A carta na mesa, a traição, a dor. Então vendi. Usei o dinheiro para comprar uma casa nova, bonita, confortável, perto da Querubina, com quintal, jardim, área de churrasqueira. Uma casa onde eu posso envelhecer em paz. Contratei uma cuidadora, Dona Aparecida, uma senhora viúva de 60 anos que precisava de trabalho. Ela vem todo dia, faz comida, limpa a casa, me faz companhia. Não porque eu precise de ajuda para tudo, mas porque é bom ter alguém por perto. É bom ter com quem conversar. É bom não se sentir sozinho. A Querubina vem me visitar toda semana. A gente toma café, joga baralho, fala da vida. Ela sempre foi minha irmã preferida, e agora mais ainda. Ela foi a única que me acolheu sem perguntar nada, a única que ficou do meu lado sem interesse. O dinheiro que deixei para ela, ela mereceu cada centavo. O asilo de Cafelândia usou os 2 milhões para reformar o prédio. Compraram camas novas, equipamentos médicos, contrataram mais funcionários. Agora os idosos de lá vivem com dignidade. Quando eu visito, eles me tratam como herói. Me chamam de Seu Onofre, o benfeitor. Eu fico sem graça, mas no fundo gosto. É bom saber que meu dinheiro está fazendo diferença. A igreja fez uma reforma também. Trocaram os bancos, pintaram as paredes, arrumaram o telhado. O padre fez uma missa em minha homenagem. Eu sentei no mesmo banco onde sentei no dia do meu casamento. Olhei para o altar e lembrei da Marieta de vestido branco. Lembrei da promessa que fiz. Até que a morte nos separe. A morte separou a gente cedo demais. Mas o amor, esse continua. O hospital comprou equipamentos novos. Aparelho de ultrassom, incubadora para UTI neonatal, ambulância. A diretora veio me agradecer pessoalmente. Disse que minha doação ia salvar vidas. Eu respondi que era o mínimo que eu podia fazer. O hospital cuidou da Marieta nos últimos dias dela. Cuidou de mim várias vezes também. Retribuir era obrigação. E a carta? A carta do Irineu, eu emoldurei. Coloquei num quadro, com vidro e tudo. Pendurei na parede do meu quarto. Estou cansado de você. Seu velho inútil, sua casa foi vendida. Arrume suas coisas e vá para o lixão. Eu olho para ela todo dia. De manhã, quando acordo. De noite, antes de dormir. Para nunca esquecer. Para nunca perdoar. Para nunca deixar a dor virar esquecimento. 2 anos depois da condenação, o Irineu me mandou uma carta da cadeia. Carta longa, cheia de desculpa, cheia de promessa. Pai, eu errei. Eu me arrependo. A cadeia me fez pensar. Eu era cego pela ganância. A Débora me influenciou. Mas eu assumo minha culpa. Me perdoa, me visita. Deixa eu te ver uma última vez. Eu li a carta inteira. Li com atenção, com calma, tentando achar sinceridade nas palavras, tentando achar o menino que eu criei. Mas não achei. Só achei desculpa, justificativa, pedido. Nenhum arrependimento verdadeiro. Nenhuma compreensão do que ele fez. Então eu peguei um papel, pensei no que responder, e escrevi 2 palavras, de novo, só 2. O lixão. E mandei de volta. Ele me mandou para o lixão. Agora era a vez dele saber como é. Às vezes eu penso se fui duro demais. Se um pai deveria perdoar o filho, não importa o que ele faça. Se o amor de pai é incondicional. E aí eu olho para a carta na parede. Velho inútil, vá para o lixão. E lembro que amor é via de mão dupla. Você não pode amar quem te odeia.
Você não pode perdoar quem não se arrepende. Você não pode estender a mão para quem só quer te empurrar no abismo. Meu filho fez uma escolha. Escolheu o dinheiro. Escolheu a ganância. Escolheu a mulher errada. Escolheu me tratar como lixo. E toda escolha tem consequência. A consequência da dele foi perder o pai, perder a herança, perder a liberdade, perder tudo. Eu guardei ouro por 40 anos pensando em deixar para o meu filho. 40 anos de segredo, de cuidado, de planejamento, tudo para ele. E ele não teve paciência de esperar, não teve respeito de me perguntar, não teve amor de me tratar como gente. Me jogou fora vivo, como se eu fosse entulho de obra. Agora o ouro vai para quem me tratou bem, para quem me respeitou, para quem me amou de verdade. Minha irmã, o asilo, a igreja, o hospital, gente que nunca me chamou de inútil, gente que nunca me mandou pro lixão, gente que sabe o valor de um velho. Sabe, meu amigo, a velhice ensina muita coisa. Ensina que o tempo passa rápido demais, ensina que a saúde é o bem mais precioso, ensina que dinheiro não compra amor, ensina que família de sangue nem sempre é família de verdade, e ensina que às vezes 2 palavras bastam. 2 palavras para destruir, velho inútil. 2 palavras para revelar, o porão. 2 palavras para responder, o lixão. Meu filho escreveu uma carta inteira me humilhando. Gastou palavras, papel, tinta. Planejou, pensou, executou. E eu destruí a vida dele com 2 palavras. Só 2. Porque quando você sabe a verdade, não precisa de discurso, não precisa de explicação, não precisa de drama, precisa só de justiça. E a justiça, às vezes, cabe em 2 palavras. Eu tenho 76 anos agora. Não sei quanto tempo ainda me resta. Pode ser 1 ano, pode ser 10, pode ser 20. Só Deus sabe. Mas seja quanto for, eu vou viver em paz. Vou viver cercado de gente que me ama. Vou viver com dignidade, com conforto, com respeito. Vou viver como eu merecia ter vivido a vida toda. E quando eu morrer, vou encontrar a Marieta. Vou contar para ela tudo o que aconteceu. Vou contar do ouro, do segredo, da traição, da justiça. E ela vai sorrir. Vai sorrir aquele sorriso que iluminava minhas manhãs. E vai dizer: você fez certo, Onofre. Você fez certo. Obrigado por me ouvir até aqui. De verdade. Foi bom desabafar. Foi bom contar minha história. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Ajuda esse velho a continuar contando as histórias que precisam ser contadas. E quem assistiu até o fim, comenta aí embaixo a palavra alçapão. Alçapão, que era onde estava escondido o segredo que virou a mesa. E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Aqui na tela tem 2 que eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço grande desse velho aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. E lembrem, respeitem os mais velhos. A gente pode parecer inútil, mas às vezes a gente guarda tesouros que vocês nem imaginam.